Boa noite, meninas. Deus abençoe cada uma de nós. Estamos quase concluindo o livro de Deuteronômio. Estamos no capítulo 32, né? Nós vamos observar o cântico que o próprio Deus mandou Moisés fazer, um cântico, um poema, para que Israel tivesse aquilo na ponta da língua, os ensinamentos de Deus, os, as consequências da obediência, as consequências da desobediência, mas o que a gente vai observar é que Deus, ele não quer que esse povo se perca. Eu achei muito interessante a criatividade de Deus, olha, não escreve só na pedra, não escreve só nos rolos, não faça apenas reuniões, assembleias, mas também faça uma música, façam canções e E a gente está vendo aqui que Moisés está fazendo isso. O cântico, né, de Moisés para falar a respeito da palavra de Deus. Então, o que eu acho bem legal é ver que Deus, ele se utiliza de todas as estratégias para alcançar a mente humana. Ah, de verdade, a gente tem tantos recursos, a gente tem tantos meios para se aproximar de Deus, para conhecer melhor Deus, para termos um relacionamento com Deus. A questão é que a gente, às vezes, se acomoda e não prioriza o que realmente é prioridade. Isso é do ser humano. A gente vê em Deuteronômio, por lindo, eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que é um livro que foi escrito há pelo menos 1.500 anos antes de Cristo. E já naquela época, já havia esse problema, Deus estava prevendo o que aconteceria no coração do homem. Ou melhor, prevendo não, né? Ele estava declarando o que aconteceria no coração do homem. E até os dias de hoje a gente observa isso. Hoje nós temos, inclusive, muito mais músicas, muito mais canções, louvores que falam da palavra de Deus, que falam das coisas de Deus, louvores, inclusive, pelos quais nós aprendemos a palavra. Tem muitas músicas, muitos louvores, hinos que eu tenho comigo até hoje e que, quando eu leio a Bíblia, puxa, era aquela música, olha, aquela música estava falando disso aqui. E facilita a gente aprender a palavra realmente. Então não é à toa que nesse momento Deus ele dá essa orientação, mentira, essa ordenança para Moisés, para que ele faça uma canção que fique na mente desse povo para que Deus e a sua palavra não seja esquecido. Então vamos lá, vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo mais uma vez a direção. Nós dependemos do Espírito Santo. Quando passarmos a depender da nossa força, da carne, quando passarmos a depender da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, a gente está perdido, um passo de naufragar. Então nós precisamos depender realmente é do Espírito Santo. Então, quando nós dependemos de Deus, aí dá tudo certo. Oremos, Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui reunidas, te agradecemos por essa oportunidade. E, Pai, que o Senhor nunca nos deixe perder o amor pela tua palavra. Pelo contrário, faz a gente ter cada vez mais desejo de te conhecer, de manter uma relação contigo, de mantermos uma intimidade com o Senhor. Nos dá, meu Pai, da tua palavra hoje, nos revela da tua pessoa para cada uma de nós. Revela o teu propósito conosco, revela a tua vontade, revela dentro da gente o que está de mais, nos revela o que está de menos, mas que o Senhor venha fazer a tua obra. Espírito Santo, estamos aqui completamente dependentes do Senhor. Não temos em nós a devida sabedoria, o devido conhecimento, a devida plenitude para sabermos todas as coisas. Não, não, não sabemos. E o pouco que o Senhor tem nos dado, isso tem nos iluminado sobremaneira. E te agradecemos por isso, é o que estamos pedindo hoje. Nos ilumina ainda mais. Nos tira das trevas, do desconhecimento, da estupidez, da ignorância espiritual. Nos tira, meu Pai, desse lugar
onde Satanás impera, e nos faça estar junto à tua presença, nos faça estar no lugar da sabedoria, da excelência. Nos dá condição, meu Pai, de sermos excelentes para o Senhor. Estamos aqui vivendo na sua dependência, mas também declarando que vivemos para ti. Nosso objetivo nessa terra é cumprir o teu propósito. Os nossos próprios propósitos se tornaram os teus propósitos. Nosso querer tem se tornado cada dia mais o teu querer. Então, que o Senhor venha cumprir em nós a tua vontade. E não nos deixe sair desse lugar, do lugar mais seguro do universo, que é o centro da tua vontade. Que a gente não resvale os nossos pés para o precipício, para o abismo, para o inferno e a condenação. Estamos buscando a salvação das nossas almas. Estamos buscando capacitação para que possamos salvar ainda mais almas. Hoje somos, meu Pai, exército do teu reino. Então, mais uma vez, nos colocamos à tua disposição. Usa-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 32, verso 1. O que me parece mais lógico era que o verso 30 do capítulo 31 fosse o primeiro verso do capítulo 32. Pareceria mais lógico. Mas quem fez a divisão, enfim, fez de uma forma tal que aquele verso ficou meio perdido lá no final do capítulo anterior. Então, vamos voltar, verso 30 do capítulo 31, que fala assim: Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Se acabar quem? A congregação de Israel? Não, as palavras do cântico. Ele não concluiu, ele não deixou o serviço pela metade, ele chegou ao fim, ele concluiu todas as palavras que o Espírito Santo colocou na boca de Moisés, elas foram ditas até que se acabassem. E assim Israel estaria ciente de mais uma forma, né? Através de mais uma estratégia divina, Israel estaria ciente da vontade de Deus. Então vamos lá, 32, verso 1. Inclinai os ouvidos, ó céus. E aqui já começou o cântico. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. A gente percebe em muitos livros, em muitos momentos, ah, e talvez esteja bem recente ainda na nossa mente, o livro de Jó, onde nós vemos um tribunal de Deus sendo montado. Aqui, quando Moisés ele chama os céus e a terra, é como se fossem testemunhas contra ou a favor de Israel. Testemunhas que têm o poder de ver todas as coisas, os céus e a terra, pela sua vastidão, pela sua imensidão. Obviamente que o céu como algo inanimado ou a terra como algo inanimado não faria nenhum efeito, mas estamos falando de lugares que existem moradores. Quando a gente fala dos céus, pensamos nos anciãos que estão nos céus. Não tem lá em Apocalipse os anciãos, os anjos, os seres viventes que estão nos céus. E quando a gente fala da terra, nós temos os próprios homens, os seres humanos, e vou falar daquilo que tem consciência, e o próprio inferno, Satanás e seus anjos. Não vou falar dos animais, não vou falar das árvores, não vou falar de vegetação, não vou falar da criação, não vou falar dos ventos, não vou falar das outras coisas da criação, porque necessariamente não há um entendimento nelas, né? Cognição. Mas
a seres viventes, tanto nos céus quanto na terra, que nesse momento estão sendo conclamados por Moisés para servirem de testemunha contra ou a favor de Israel. Contra, por quê? Se Israel desobedecesse. A favor, por quê? Se Israel obedecesse. Então, é um tribunal aqui sendo montado. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Aqui ele aponta a palavra como água. Concorda que ele está fazendo essa comparação? Quando ele fala do gotejar, da chuva, do orvalho, ele está falando da água em em várias formas, né? De várias maneiras. O orvalho, aquelas gotículas bem fininhas que aparecem em determinado momento do dia, lá quando o sol começa a nascer, a gente vê na madrugada o orvalho se depositando sobre a relva, sobre as plantas. Aquele orvalho, ele umedece a terra e, por mais que a gente ache que aquilo é muito pequeno, aquilo ali irriga o solo de uma forma, inclusive, que sustenta uma grande vegetação. Inclusive em terras áridas, quando a gente vê que há algum orvalho, ali há alguma vida. A chuva mantém, sustenta as plantações, o gotejar constante, tudo isso apontando para uma alimentação, para uma nutrição daquilo ali. Aquilo ali somos nós, seres humanos. A palavra de Deus sendo simbolizada na forma de água. Eu gostaria de abrir com vocês uma passagem. Poxa, eu não anotei, não acredito. Não, anotei sim. Eu quero abrir uma passagem com vocês para que a gente veja Jesus falando a respeito da água e da palavra. Abra aí em João, no capítulo 15. Capítulo 15 fala da videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Todo mundo abriu aí já? João, capítulo 15, no verso 3. Olha que interessante. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui a gente está percebendo Jesus falando a respeito da palavra como uma forma de purificação. Aí vá no João 17, né? Puxa aí duas folhinhas para frente. E aí você vai em João 17, verso 17. Olha só que interessante. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Volta para Deuteronômio. Quando Moisés, ele usa esse termo, gotejar, destilar, chover, regar, molhar. Ele está falando da palavra de Deus como algo que lava, santifica, purifica, limpa. E é o que estamos vendo. E ele deseja que essas palavras causem esse efeito naqueles que estão ouvindo. Nesse momento aqui em particular, Israel, né? Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. As palavras dele vão apregoar o nome do Senhor, e ele está dizendo, ele está dando uma ordem para a nação. Engrandeçam o Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha. Letra maiúscula, eu acredito que na sua versão deve estar assim também. Letra maiúscula, para sinalizar que essa rocha simboliza o próprio Deus. E
em um pensamento ainda mais aprofundado, simboliza o próprio Jesus, certo? Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, no primeiro momento que a gente pode observar aqui nesse cântico, é Moisés exaltando as qualidades de Deus, falando sobre sua justiça, falando sobre sua verdade, sobre sua retidão, né? Simbolizando tudo isso aqui, o caráter de Deus, evidenciando, simbolizando não, evidenciando o caráter de Deus. Quando você imagina uma rocha, quando você imagina uma montanha, né, um monte, o que que você percebe ali? Algo que tem uma certa resistência, estrutura, rigidez, imutabilidade. A ideia de comparar Deus a uma rocha é mostrando que ele é imutável, permanente, constante. A ideia de Moisés é falar que Deus é fiel. Deus é justo, Deus é verdadeiro. E enquanto existir tempo, eternidade, seja lá o que for, Deus ele não vai mudar, ele vai continuar assim. Interessante que quando Paulo ele fala lá em Efésios, sede imitadores de Deus, ele quer que a gente seja dessa forma, como pequenas rochas imutáveis, mas não imutáveis do jeito que somos, mas que nos tornemos como Deus e daí em diante nos tornemos imutáveis. Quando chegar a nossa vida eterna, aquele momento onde teremos um corpo de glória, eu acredito que nunca mais a gente olha para trás. Nós não vamos ter esse desejo, como anjos tiveram, né? Estavam no céu, hoje se tornaram demônios. Mas eu acredito que esse corpo de glória que teremos não nos dará a oportunidade de pensar em algo que desagrade a Deus ou em algo que nos afaste de Deus. Nós seremos, como Deus, imutáveis, permanentes, perenes, e seremos justos e verdadeiros e retos. Estaremos fazendo parte de uma obra que é de Deus e é perfeita. Assim nós seremos. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Agora Moisés está falando sobre um povo que se perdeu. É esse povo de agora? Não, não é esse povo de agora. O que Moisés está falando, prevendo, né? E ele só está falando isso porque Deus falou com ele no capítulo anterior. Vocês lembram? Deus falou com ele: ó, esse povo aí vai me abandonar, vai me desprezar, vai seguir outros deuses. Então, o que Moisés está falando não é de conhecimento de causa, ele não viu isso. Porém, Moisés, ele sabe que vai acontecer. Por quê? Porque Deus o revelou. Ponto. Então ele já está sinalizando para esse povo, geração má, perversa, distorcida, corrompida, pessoas que se voltaram contra Deus. Por que se voltaram contra Deus? O cântico vai continuar apontando isso, ó. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. É assim que vocês recompensam a Deus? É isso que vocês devolvem como gratidão? Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Então, quando Israel entra no Egito, vamos lembrar aí um pouquinho lá atrás, quando Israel entra no Egito, eles são um total de 70 pessoas. Vocês lembram disso? Eles entram no Egito como família de José, no total de 70 pessoas, todas as 12 tribos, os filhos de Jacó. Eles se resumem nesse momento a 70 pessoas. Mas quando eles saem do Egito, são pelo menos mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas. Cresceu?
Oh, e muito, de 70 para 2 milhões, a diferença é absurda. E nesse momento, quando eles estão lá como 70, longe, longe, longe de se pensar que eles são uma nação. Eles podem ser um povo, mas não uma nação, não tem uma estrutura de nação. Depois, com 2 milhões, aí sim a gente já pode pensar que eles estão sendo constituídos como uma nação. E depois que eles estiverem dentro da terra prometida, pô, aí é um povo e uma nação estabelecida. Então, se ele está falando sobre o que está por vir, ele está apontando sobre essas coisas. Teu pai que te adquiriu, arrancou de lá do Egito, te fez crescer e te estabeleceu, já lançou-os lá na terra prometida e os estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Olha para trás. Pergunta a teu pai e ele te informará os teus anciãos e eles te dirão. Então, nesse momento aqui, em que eles estão na terra de Moabe, diante do Jordão, a gente talvez não, provavelmente mesmo, quase certeza. Não existem anciãos. Lembra que toda uma geração se perdeu lá no deserto, morreu? E quem está entrando aqui são os filhos deles. Então, não devem ter muitos velhos, deve ter uma galera idosa, sim, porque o próprio Moisés tem 120 anos, né? Mas a maioria desse povo é um povo jovem. Porém, quando eles entrarem lá na terra, eles vão envelhecer. E quando eles se corromperem, então o que ele está dizendo? Olha, vocês, jovens, etc., conversa aí com os seus pais, com os anciãos. É aquela geração que está saindo aqui agora de Moabe e que eles vão envelhecer lá na terra prometida, lá em Canaã. Quando eles envelhecerem, as próximas gerações se perderão. E aí Moisés está falando: olha, conversa com eles, veja o que eles têm a dizer sobre Deus, sobre o castigo de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre Deus, né? Então, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, os teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Então, enquanto Deus estava lá distribuindo a herança, a terra prometida, né, para os seus filhos, né, o seu povo, né, tinha lá a terra de Dan, tinha lá a terra de Issacar, né, cada um com seu pedacinho de terra, ele determinou que, olha, aqui povo estranho sai, quem vai entrar aqui é Israel. Então, de acordo com Israel, é que foi determinado também os limites dos outros povos. Quem foi o privilegiado? Quem foi aquele que foi colocado no centro da vontade de Deus? Israel. Israel era para ser o modelo do que Deus queria que todos fossem. Então, ele vai lá e coloca no centro da história. E aí ele continua. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. De acordo com a possessão de Israel, ok, o resto era dividido para os filhos de Adão. Como assim, os filhos de Adão? Em outras versões está escrito um pouquinho diferente, mas tanto faz. O que está falando é dos filhos dos homens, né? O resto da humanidade. Primeiro Israel, depois o resto, enfim. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. A preocupação de Deus é transformar a sua herança numa referência, colocar em lugar de destaque, para que assim eles possam influenciar todas as outras nações, os filhos de Adão, e fazer dos filhos de Adão filhos de Deus. Quando falamos filhos de Adão, falamos de pessoas que não estão ainda conectadas a Deus. Aí elas se conectam com Deus, deixam de ser terrenas e se tornam celestiais, filhos de Deus. Achou-o numa terra deserta
E no ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Quando esse povo peregrinava no deserto, Deus estava lá guardando como a menina do seu olho. A menina do seu olho é essa bolota aí, né? Sua pupila. Que quando alguma coisa tenta agredir, imediatamente seu olho fecha, né? Para proteger, né? As suas pálpebras cerram. Você coloca a mão na frente, tudo para proteger seu olho. Então, algo nobre, algo que merece muito cuidado, muito zelo. Deus está comparando Israel exatamente com a pupila do nosso olho. Se é que Deus tem um olho assim, a pupila do olho dele. Na verdade, Deus fala dessa forma para a gente conseguir compreender, né? Mas enfim, é algo que fica lá guardado, protegido, tá certo? E é algo protegido de uma forma instintiva, né? Você não pensa, opa, é hora de fechar meu olho. Não, você simplesmente fecha. É instintivo, né? Deus, quando fala aqui, ele fala disso como um instinto. Eu vi meu povo sofrendo, opa, fui lá e cuidei. Não é assim? Cercou, instruiu, cercou, protegeu, instruiu, deu entendimento. Opa, Moisés está aqui, né? Gastando todo o hebraico dele para ensinar esse povo e instruí-lo. Guardou como a menina do seu olho, protegeu, né? Livrou das nações, inclusive eles vão entrar na Terra Prometida e eles novamente vão ser livres das nações, vão ter vitórias, etc e tal. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Vocês já viram? Eu acredito que todo mundo já deve ter visto essa experiência, ter tido essa experiência, de ver uma galinha, né, com seus pintinhos. Então, nem que seja em televisão, eu acredito que você já viu. E aí, na hora de dormir, a galinha vai, abre as asas, os pintinhos se aninham debaixo dela e ela vai lá, se esparrama toda e protege. Tem umas imagens que eu quero compartilhar com vocês, deixa eu ver aqui, que eu achei muito interessante essa comparação que Deus faz. Cadê? Vou ilustrar aqui para vocês que eu achei isso aqui muito legal. Hum, peraí, povo lindo. Olha só que bacana. Vou compartilhar aqui algumas imagens com vocês. Deixa eu diminuir aqui. Esse, essa é uma patinha. Dá para ver aqui um mundo de patinho debaixo dela, fica parecendo até que é continuação dela, né? Mas não é. É um mundo de patinho. Tá vendo as patinhas deles aqui? Mas ficam tão protegidos, né, com a mamãe, que nem dá para perceber às vezes que são patinhos, são outros bichinhos aí. Ele não fala aqui também no texto de carregar os seus filhotes sobre as asas? Olha aqui esse cisne carregando seus filhotes no seu corpo. Esse daqui escondendo entre suas asas. Dá para perceber aqui acho que aqui é um cisne, né? Guardando todo o patinho, ou cisnezinho. E essa foto aqui eu tenho certeza que todo mundo já viu. Essa foto é bem famosa, né? Olha lá, abraçando os seus filhotinhos. Os filhotinhos como estão? Em paz, dormindo, ó. Plena segurança. Aqui, ó, dá para ver aqui o cisnezinho. Ou é ganso, povo lindo, não sei. Eu acho que é cisne. Olha aqui o cisnezinho guardado nas asas. Exatamente como a palavra está descrevendo aqui. Exatamente. Esse bicho aqui eu não sei o que é, não. Mas olha lá, carregando seu filhote nas costas. E esse aqui? Você fica pensando que é um ser estranho, né? Deformado. Parece que eu tenho um monte de pé. Não, tá guardando seus filhotinhos.
E quando você não tem asa? Dá um jeito, né? Protege de qualquer forma. Mas a gente vê o mundo animal tomando conta dos seus filhotes, tomando conta dos indefesos, daqueles que precisam do cuidado, daqueles que precisam serem acolhidos, né? Serem zelados, protegidos, porque eles por si só não têm capacidade, eles são presas fáceis nesse mundo. Para os seus predadores, vamos falar do povo de Deus, um povo que ainda não é bem formado, ou um povo que, inclusive, nem era militarizado, um povo que realmente era fraco, não tinha cidades, eles não tinham fortificações. Obviamente que eles dependiam tão somente de Deus, e Deus está dizendo aqui exatamente isso. Eu vou guardar vocês. Eu guardo vocês. Aliás, ele está falando, né, sobre um tempo futuro. Sim, aqui, ó. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou. E esse só o Senhor é para que fique claro que não houve outro Deus, não houve outro rei, não houve outro magnata, outra personalidade. Não houve um ídolo. Não houve. Aliás, Israel era desprezado das nações, tá? Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Enquanto Deus estava lá o guiando, nesse momento, e que eu acredito que é o período de Josué, não houve realmente Deus estranho. Não houve. Período de Moisés, o período de Josué, não houve Deus estranho no meio de Israel. Mas Deus sabia que o coração deles se inclinaria. Por quê? Porque Deus está no domínio do tempo e Deus viu o que aconteceu. Está trazendo para cá, para Moisés ter essa consciência. E Moisés alertá-los: olha, vocês vão fazer isso. É capaz de eles no coração estarem nesse momento dizendo: Moisés é maluco, é? Como é que ele fala uma coisa dessa? Nós nunca desviaremos da palavra de Deus. Nunca nós abandonaremos o Senhor nosso Deus. Nunca teremos um outro Deus no lugar do Senhor. Talvez nesse momento eles tivessem esse sentimento dentro deles, esse pensamento. E enquanto Moisés estava lá falando, eles, para que Moisés está repetindo isso de novo? Jamais faríamos isso. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo. E o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas, leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas. Diga-se de passagem, o sangue é uma ilustração para o suco. E o vinho puro, e engordaram-se Jesurum, e engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste, engordaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Então, o que a gente vê é Moisés descrevendo um cenário onde eles entraram na Terra Prometida e tudo era muito bom. Lembra que os espias falaram isso? Terra boa, mana, leite e mel. Eles iam tomar posse disso aí. Aqui está escrito. Pronto, vocês realmente cavalgaram sobre as alturas, subiram em monte, desceram em monte, né? Foram lá, comeram da fruta do campo, chuparam mel da rocha, azeite, manteiga da vaca, tudo era próspero, tudo era abençoado, tudo estava certo. É o que há pouco nós falávamos. Não dá, gente, para confiar em Deus e passar necessidade e aperto. Tem algo errado. E não é com Deus, é com a gente e o nosso nível de credulidade. A incredulidade foi o primeiro pecado da humanidade, quando Eva duvidou da palavra de Deus e acreditou na palavra de Satanás. Ali foi o pecado inicial e o pecado que até hoje o ser humano pratica, incredulidade. Da incredulidade vem o resto todo. Da incredulidade, já que eu não creio em Deus, eu vou acreditar em qualquer coisa, eu vou acreditar no dinheiro, eu vou acreditar na minha mãe, eu vou acreditar no meu marido, eu vou acreditar.
Eu vou acreditar no meu amigo, eu vou acreditar em Satanás, eu vou acreditar no presidente, eu vou acreditar em Trump, eu vou acreditar em tudo. Eu vou acreditar na ciência, eu vou acreditar no remédio, eu vou acreditar em qualquer coisa, eu vou acreditar na macumba. Só não vou acreditar em Deus. Quando você se torna incrédulo em Deus, aí você acredita em tudo. Inclusive na miséria, na doença, na tristeza, na angústia, na morte. Aí você acredita em tudo. Então, aí ele chega e fala: vocês se engordaram, né? Engordando-se Jesurum, e Jesurum é um outro termo também usado para Jerusalém. Só que Jerusalém aqui ainda não existe. E esse termo Jesurum era usado para aquela região que estaria em Canaã e que Deus escolheria como o lugar da sua habitação, né? Jerusalém. E engordando-se e apontando para todo Israel, deu coices, né? Se tornou valente, se tornou arredio, rebelde, né? Se tornou de uma forma tal que Deus orientava e ele fazia o contrário. Deus mandava e ele fazia o que queria, né? Deus falava e ele ignorava. E assim ele compara Israel a um animal estúpido, selvagem, que não tem entendimento. Engordaste, engrossaste, de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com quê? Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Então, a ideia dos deuses estranhos é muito tranquilo a gente entender, né? Naquele momento, os deuses cananeus, especialmente Baal e Azerá. Haviam outros, Moloque e outros tantos, obviamente, tudo falsos deuses, né? Todos falsos deuses, e as abominações, feitiçaria, as mentiras, ah, a- o contrariar a lei de Deus, né? Todos os pecados que a lei de Deus revelava. A, a lei de Deus não imputa pecado, né? Ela revela o pecado. Então, todas as abominações, tudo aquilo que deixava Deus zangado, chateado, entristecido e causava separação. E aí você imagina o que você quiser, era isso aí eles faziam também. Ou melhor, faziam, fizeram, né? Com deuses estranhos o provocaram a zelos, né? Provocaram quem? Provocaram a Deus, a rocha da salvação. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Então eles iam lá e ofereciam a Baal. Na cabeça deles, um Deus. Não, não era para Deus, era para demônios. Por quê? Porque não existe outro Deus, só Deus é Deus. O resto tudo é criação de homem, fruto da imaginação demoníaca, né? Plantada pelo próprio Satanás. Até hoje, Satanás inspira os seres humanos. Eu estava vendo há pouco tempo, lendo alguns artigos, na internet, e fiquei impressionada. Vocês sabem que ainda hoje existe culto a Baal? Eu não sabia. Eu pensei que isso fosse coisa do passado, mas ainda existe culto a Baal. Existe culto a coisas que no passado, Deus, meu Deus, isso aqui tem pelo menos 3.500 anos. Deus já tinha dito para com isso. E o povo insiste. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Então, ele está apontando para um futuro, tá, pessoal? Pensa nisso aí. Pense que Moisés está falando de um povo, uma geração do futuro. Então ele fala: vocês estão adorando deuses estranhos que os seus pais, essa geração agora, a geração agora de Moisés, que Moisés está falando, que seus pais não conheceram, deuses estranhos que seus pais não conheceram. Quando ele usa essa referência de seus pais não conheceram, é porque no Oriente é muito importante a influência dos pais.
Aqui, até os dias de hoje, em famílias muito bem formadas, muito bem estruturadas, é importante o conselho da mãe, o conselho do pai, o conselho dos antigos, dos avós, as orientações. É importante para famílias bem estruturadas, isso ainda é relevante. Mas no Oriente, isso é quase lei, realmente lei. O cabra não casava se o pai não consentisse, se a mãe não estivesse de acordo, a não ser os rebeldes, né? Como, por exemplo, Esaú. Mas se a gente vê o contrário, Jacó, ele obedeceu, ó, vá lá, vá procurar uma mulher para casar no meio da sua família. Eles estão do lado de lá, vai lá. E Esaú? Esaú foi procurar no meio do povo estranho. Então, mas era importante o conselho dos pais. Então, olha lá para o passado, que Moisés está sinalizando para o futuro, para o povo, para a geração futura. Olhe para o passado e ouça os conselhos deles, né? Siga os ensinamentos deles, porque eles têm mais sabedoria do que você. Ah, cadê? Peraí, onde é aqui? Sim, sacrifício oferecer aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, rocha com letra maiúscula aí de novo, né? E em esquecimento puseste o Deus que te formou. Você esqueceu do Deus, você esqueceu aquele que te gerou e aquele que te formou. Então, entenda que o gerou é, é, a i- é uma é uma ideia, uma pequena população, e formou, dando constituição, ah, dando forma mesmo, né, para essas pessoas, um sistema de regras, né, um sistema ético, moral, dando orientações de cunho espiritual. Então, formou em todos os sentidos. Deus formou esse povo. E eles esqueceram desse Deus. O que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocada a ira contra teus filhos e tuas filhas. Então Deus, ele se consternou, ele ficou tão zangado, tão chateado de ter sido desmerecido, esquecido e desprezado, que ele agiu da mesma forma e desprezou. Como eu costumo falar, Deus é reativo. Qual é a sua qual é a sua ação com Deus? Pronto. Da mesma forma, Deus vai reagir. Sua ação é de entrega, de confiança, sua ação é de dar crédito a Deus, de obedecer, de servir. Pois bem, vai ser da mesma forma a reação. Ele vai confiar em você, ele vai colocar em suas mãos coisas grandes, ele vai suprir suas necessidades, ele vai cuidar de você com o mesmo zelo que você cuida das coisas dele, que você cuida da intimidade com ele, né? É assim. E aí ele está falando, bom, esse povo me rejeitou, me desprezou, ok, eu também os desprezo. Eles me provocaram a ira. E aí tem vezes que ele fala os filhos de Israel, né? O povo de Israel, mas aqui ele faz questão de dizer que todo o povo estava detonado, contaminado, corrompido, porque ele descreve filhos e filhas. Então, quando ele fala dos filhos, eu penso que seja apontando sempre para uma autoridade, porque a autoridade está sobre o homem. Ok. Mas quando ele fala de filhos e filhas, ele fala que está tudo acabado. Tanto a autoridade como aquilo que daria suporte a essa autoridade, está tudo corrompido. E quando chega num sentido desse, fica perdido. Imagina, o esposo e a esposa, né? Quando o esposo fraqueja, tá lá a mulher dá o suporte. Não, meu amor, vai dar certo. Não, meu amor, vamos voltar para Deus. Não, não. Vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer propósito. Não vamos desanimar, vamos para cima, vamos confiar. Agora, se a mulher está corrompida também, perdição da família, né? Perdição da família. E ele aponta aqui filhos e filhas, deixando bem claro que todo o povo, toda a nação estava sendo perdida, se perdendo. E disse: Esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade, pessoas
em quem não se pode confiar. Não há lealdade, não há uma fidelidade. Não são pessoas de confiança. Por que elas não são de confiança, né? Porque elas não confiam em Deus. E daí é ladeira abaixo. Certa feita, estava comentando com as pessoas, um grupo, e o pessoal dizendo, né, que às vezes as pessoas não fazem as coisas para Deus com excelência, mas buscam se esmerar em suas próprias vidas. Eu já penso que não é bem assim, não. Da mesma forma como elas levam as coisas de Deus na brincadeira, né? Sem a devida seriedade, sem o devido compromisso, as coisas na vida dela, o resto é assim também. A diferença é que aqui no mundo a gente tolera as falhas, o erro, o deixa para depois, o melhor eu faço de outro dia, não precisa ser feito melhor. E quando as coisas são para Deus, a gente chama mais atenção sobre esse zelo, né? Então, quando você vai limpar a casa de Deus, você tenta tirar tudo que é poeirinha. Mas quando você limpa a sua casa, não, aquela prateleira ali eu vou deixar para a semana que vem. Se você não faz com excelência para Deus, tu não vai fazer excelência com excelência para você também, não. Isso é conversa fiada. Se você não trabalha com excelência para Deus, você não vai trabalhar também com excelência para os homens. E é por isso, inclusive, que Paulo também exorta, né? Faça para os outros como se você estivesse fazendo para Deus. Os pastores pregam isso, né? Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Porque se você fizer a coisa levando a sério para Deus, pronto, aí você vai fazer levando a sério para todas as outras pessoas, certo? Então, o que a gente percebe aqui é que essas pessoas realmente desprezaram a Deus. A vida delas deve estar desprezada também, com certeza. Esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim. Eu não sei se nesse momento ele está apenas dizendo que ele vai contemplar, tipo, vou ficar assistindo qual será o seu fim, ou se ele está maquinando, eu verei qual será o seu fim. Não sei direito, mas enfim, está nas mãos de Deus decidir isso, né? Porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocam com aquilo que não é Deus. Quando fala zelos, é como se eles dissessem, ó, eles ficam me provocando a ser zeloso. Eles ficam me provocando a tomar uma atitude. Eles me provocam a puni-los. Eles me provocam para eu preservar o meu nome, a minha glória, a minha santidade. Eles me provocam. Então é isso. A zelos me provocam com aquilo que não é Deus. A adoração a falsos deuses, né? Com as suas vaidades me provocam a ira. E entendam que vaidade não é apenas um sentimento, mas uma atitude vazia. Quando a gente vê o conceito de vaidade, são coisas vazias, sem sentido, desprezíveis, coisas que não vale a pena se ocupar. Vaidade. Quando a gente fala da vaidade feminina, é diferente do cuidado com a pessoa, né? Cuidado com sua aparência, com a sua saúde, cuidado contigo mesma. Beleza? Vaidade já parece que é um extrapolar do cuidado, que a gente percebe. As pessoas olham, olha, fulana é vaidosa. Você percebe que há um zelo ao extremo com a própria aparência, né, com a própria, o próprio, o que as pessoas pensam dela, como ela se apresenta para as pessoas, né? Então, a vaidade, se o nome dela está em destaque, coisas assim. Uma vaidade são coisas vazias. Para Deus, ó o que ele fala. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Os excessos, manhã já falava, tudo que é excesso é sobra. Tudo que é sobra é excesso. Tudo que é demais é vazio, perde o sentido. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo. Com nação louca, os despertarei a ira
Isso aqui, Deus está dizendo que uma outra nação ele vai levantar contra Israel. Caramba, a gente viu isso quando meditamos nos livros de Reis, primeira e segunda Reis. Deus levantando nações para contender com Israel, até que ele levanta duas nações violentas que destroem Israel. Então, Deus está dizendo isso aí, ó. Eu os provocarei a zelos com o que não é povo de Deus, é um povo estranho. E Deus vai suscitar essas nações para usá-las como meio de punição, de castigo, de vingança para com Israel. Então, Deus ele não vai lá com a sua mão e dá dois tapas na bundinha de Israel. Não é assim. Até porque eu acho que se ele fizesse isso, destruía de uma vez, né? Mas o que ele faz é suscitar outros para fazer juízo, para cumprir uma punição, né, contra Israel. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo. Com nação louca, os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira. E aí a ideia de um fogo se acendeu mostra exatamente a intensidade da revolta de Deus. A gente não costuma fazer isso, né? Tô morrendo de fome, mostra a intensidade da nossa fome. Tô morrendo de amor, a intensidade do nosso sentimento, né? Tô dormindo em pé, a intensidade do nosso sono, a necessidade do descanso. Não tá nem tempo deitar. Então, aqui o que ele está fazendo é a mesma coisa. Um fogo se acendeu na minha ira, a intensidade da sua indignação contra Israel. E arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Para mim, isso aqui já aponta para a grande tribulação. Eu não vi coisas desse tipo quando a gente meditou Primeira e Segunda Reis. Eu não vi coisas desse tipo. Mas se está escrito que vai acontecer, vai acontecer. Então, isso aqui é uma intensidade de ira que ficou para um tempo, que não aconteceu ainda, mas está prestes a acontecer. E nós aqui já sabemos que a grande tribulação vai ser um momento de juízo, especialmente para Israel. É Deus lidando com Israel. E aqueles que rejeitaram Jesus, está no pacote, mas não seriam os primeiros colocados, não seriam os primeiros na importância de juízo. Não seriam, tá? O juízo é para com Israel. E aí, quando eu vejo isso aqui, né, de arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra com a sua colheita, abrasará os fundamentos dos montes. É um momento de juízo que acontecerá em Israel, quando e em todo mundo, quando estivermos na grande tribulação. Estivermos não, né? Lá ele que a gente vai estar no céu. A gente vai estar no tribunal de Cristo. É outra história, é outra paradinha, certo? Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, né? Seta, a flecha. É como se Deus ele estivesse com tanta ira, tanta raiva, que ele vai sair lançando tudo que é praga, tudo que é maldição. Lembra lá de Deuteronômio, foi 28, né? Tudo que é maldição, tudo que é maldição, tudo que é praga, tudo que é perturbação, tudo que é castigo. Deus está dizendo aqui que ele não vai se cansar. Ó, as minhas setas esgotarei. Então, quantas setas ele tem? 10 mil, 1 milhão? Sei lá. Todas elas ele vai usar contra Israel. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente. Fome, enfermidade, né? E de peste amarga, enfermidade. E contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Ataques de feras ainda, ataques de animais que podem destruí-los, em especial aqui
serpentes. Eles já viveram um momento como esse, das serpentes estarem assolando eles, né? Então, Israel já passou por isso. E aqui a palavra está dizendo, apontando que isso vai acontecer. Por fora, devastará a espada. Então, haverá guerra. E por dentro, pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem. Assim, a criança de peito, como ao homem encanecido, homem idoso, velho. Todas as gerações vão ser acometidas. Todas as idades, né? Ninguém vai ser poupado. Não vai ter ninguém sendo poupado. Do bebê ao idoso, da jovem ao jovem, não importa. Vão sofrer tudo isso aí. Deus não vai ter pena. Ele não vai ter compaixão. Ele não vai pensar, ah, não, esse daqui é um bebezinho recém-nascido, ai, nasceu ontem. Não vai ter esse tipo de coisa. Pô, Deus é perverso. Não, ele está avisando antes para que isso não aconteça. Ele é um Deus muito bom, não é perverso, não. Ele é muito justo. Acabamos de ver sobre o caráter dele aqui no verso 4. Da justiça dele. Todos os seus caminhos são justos. Todos os seus juízos são justos. Não tem engano, não tem mentira, não tem erro. Eu disse: por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam, a vossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso, é, aqui fica meio quebrado o entendimento, mas o que ele quer dizer é o seguinte: a ideia dele era a seguinte: espalhar Israel por todos os lugares e fazer cessar sua memória dentre os homens, né? Fazer com que ele fosse esquecido. Só que ao mesmo tempo, Deus ele volta atrás nesse pensamento. E ele chega e diz: olha, só que se eu fizer isso, os inimigos, os povos inimigos vão achar que foram eles que fizeram. E eles não vão reconhecer que eu que entreguei Israel na mão deles. Tá entendendo? Antes que eles pensem isso, eu não vou dizimá-los por completo. Vai sobrar um pouquinho. Vai sobrar um pouquinho de vocês. Vocês vão para terras estranhas, vocês vão ser dissipados, vocês vão ser dizimados, mas vocês não vão ser eliminados. De todo, vocês não serão destruídos. Por quê? Porque Deus ele usaria um povo que não é povo para usar como uma arma de punição para Israel. Em particular, vou lembrar aqui rapidamente a Síria e Babilônia. Só que essas nações poderiam achar que eles são poderosos demais e destruíram o povo de Deus. Como eu sei que eles vão pensar isso, é o que ele fala aqui: se eu não receasse a ira do inimigo, para que os adversários não se iludem, para que não digam, a nossa mão está exaltada. Então, o desejo dos inimigos de Israel era destruir Israel. Os assírios, destruir. Os babilônios, destruir Israel. Aconteceu isso. Mas Israel os poupou. Israel, ou melhor, Israel os poupou, não. Deus limitou a ira da Síria e da Babilônia. Limitou a ira do Império Romano. Limitou para que esse povo não fosse completamente destruído e eles se julgassem como o motivo da destruição de Israel. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Quem? O povo que não é povo. São pessoas que não têm o entendimento. São pessoas, inclusive, que não servem a Deus, por isso não têm o entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Que eles entendessem que eles apenas estavam sendo usados por Deus para dar uns dois tapinhas na bunda de Israel. Não era para destruir Israel. Como eles
se exaltariam e tentariam destruir Israel, aí Deus vai se opor contra eles. E a gente viu isso também lá em Reis. Chegava um momento em que Deus se opôs, teve um momento em que Deus se opôs à Síria, destruiu a Síria, e teve um momento em que ele se opôs à Babilônia e destruiu a Babilônia. Como poderia ser que um só perseguisse 1.000 e dois fizessem fugir 10.000, se a sua rocha, rocha com letra maiúscula, não os vendera e o Senhor não os entregara? Então, é justamente o que ele está querendo dizer. Como é que vai poder essas nações acharem que eles são poderosos contra Israel? Como é que eles vão acreditar que eles são poderosos contra Israel? Eles têm que entender que fui eu, Deus de Israel, que entreguei Israel nas mãos deles. Não vou permitir que eles se exaltem dessa forma. Aí Deus vai criar o quê? Uma punição contra essas nações que se levantaram contra Israel e foram excessivamente duros, cruéis com Israel, especialmente os assírios. Eles foram muito cruéis com Israel. Porque a sua rocha, letra minúscula, né? Então, apontando para o Deus deles. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, letra maiúscula, Deus. O Deus deles não é o nosso Deus. Não é como o nosso Deus. Sendo até os nossos inimigos juízes disso. Os nossos próprios inimigos reconhecem que Deus é um Deus de portentos e maravilhas. Quando Israel saiu do Egito, as nações temiam o Deus de Israel. Eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus poderoso, ninguém queria conta de mexer com o Deus de Israel. Respeitavam. Aqueles que afrontavam acabavam sendo destruídos, e mais uma vez o nome de Deus era engrandecido, glorificado. E Israel, por sua vez, também era protegido, guardado e respeitado. Por quê? Por causa do Deus que ia à frente de Israel. Consegue entender? Então, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo que até os nossos inimigos são juízes disso. Todo mundo viu que o Deus de Israel deu pau feio nos deuses do Egito, que eram centenas. E essas centenas ficaram no chulé do único Deus de Israel. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos têm, e o seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. O que significa isso aqui? Que o que esses povos têm, na verdade, o fruto desses povos, o que eles vão obter de Deus, vai ser uma vingança. O cálice que eles vão beber, o vinho que eles vão beber, é o mesmo vinho de Sodoma e Gomorra. A vingança de Deus para com essas nações vai ser como o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram o quê? Destruídos, não é isso? A Síria e Babilônia foram destruídos também. E diga-se passagem, o Império Romano também foi destruído. Hoje a gente tem Roma lá, mas não é o Império Romano. Pelo contrário, a Itália é sofrível. O Vaticano não é realmente o Império Romano, né? É um setor espiritual de Roma, mas não é mais um império. Não comanda nada, não domina nada, né? Daquilo que eles foram, eles se reduziram a um pé de bota no meio do Mediterrâneo. Então, não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? O que Deus quer dizer? O que está por vir está guardado comigo. Eu sei o que vai acontecer com as nações que não é povo, que eu vou levantar contra Israel, que se excederão. Essas nações se excederão contra Israel, e eu vou vingar Israel. Minha é a vingança e a recompensa.
ao tempo que resvalar ao seu pé, o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então, o que a gente percebe aqui é Deus realmente falando que vai haver um momento de vingança, vai haver um momento de, de, de punição para essas nações que estão se colocando contra Israel. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou parar por aqui, porque eu estou vendo aqui que o nosso tempinho já está se exaurindo. E a gente vai dividir esse capítulo em dois, como eu falei, porque é um capítulo maior. Mas eu gostaria que vocês guardassem exatamente essa ideia. Esse cântico está apontando para uma geração futura que se afastará de Deus. Deus suscitará contra essa nação que se afastou com Deus, Israel. Suscitará outras nações como uma forma de punição e castigo. Essas nações excederão na crueldade contra Israel. E aí Deus se levanta para guardar e proteger seu filho amado, que mesmo sendo rebelde, não deixou de ser amado. Rapaz, isso é muito forte, né, não? Mesmo a gente sendo rebelde, Deus não deixa de nos amar. E ele até pode deixar que a gente sofra. Mas quando ele perceber que o negócio está se excedendo, ele entra com providência, abate os nossos inimigos e nos dá uma nova oportunidade de nova vida com Deus. Se for sem Deus, nem vá. Não é assim que se diz? Se não for com Deus, nem vá. Temos aí 7 minutinhos. Vou pedir aí para duas de vocês falarem algo, né? Alguns comentários, algo que vocês perceberam que faltou ou que vocês tiveram uma outra leitura e compartilhe aí com a gente. Gostaria de ouvir aí Dona Ana. Boa noite. Boa, Dona Ana. Bem, o que eu estou percebendo aqui, entendendo, é que Deus, o amor dele está assim, ele mostrando o amor dele, que guarda, que protege, que livra, e ele quer o quê? Quer a obediência e quer que a gente seja o coração totalmente dele, a vida, tudo dele, tudo para ele, né? Ele seja adorado, respeitado e glorificado. Eu vejo isso aqui. E quanto a situações que muitas vezes acontecem, que vem, nos entristece, ainda que a gente fique triste, mas que tenha a certeza de que não está só, porque Deus está o tempo todo ao nosso lado, nos guardando, mesmo sem a pessoa merecer. Ele está sempre dando a oportunidade da pessoa recomeçar, de se arrepender, recomeçar e voltar para obedecer e ser fiel, ser temente, fiel, obediente, se entregar de corpo, alma e espírito. Beleza, Dona Ana. Para finalizar, Dona Cida. Oh, Tudo certo, Dona Cida, pode falar. eu vejo aqui, quando Deus, né, ele sempre está conosco, sim. E como eu sempre falo, é interessante, porque a toda a criação vê Deus, né, eu creio, né, contempla a Deus, obedece a Deus, né, no seu íntimo.
toda a criação, menos o ser humano, a desobediência. O ser humano é realmente, por isso que quando ele vier, ele vai suar, porque com a ira dele, como ele disse, até as crianças, né, não vão passar despercebido, porque vai cair sobre toda a terra, né, a ira dele. Porque todo ser vivo, né, que ele escolheu a gente, né, para amar. Ele ama toda a criação dele, mas ele escolheu a gente, né, para dedicar o amor dele. Nos escolheu, o ser humano. Tanto que ele nos deu inteligência, né? Mas a nossa inteligência só presta para criar, porque sabedoria vem dele. E eu vejo aqui, né, na palavra que Deus constantemente eu estava, minha sobrinha estava conversando comigo e eu disse, meu Deus, será possível que de, o Deus fala da idolatria e o povo fica ali naquela idolatria missionária, pregando o quê? A palavra da mentira. Será que não para ler também um pouquinho a palavra? A palavra hoje em dia é esclarecida. Tem Bíblia de todas as formas, tem Bíblia falada, né? Tem agora a Bíblia mesmo da Universal. Estou doida para baixar essa Bíblia. Ainda não consegui. Se fala, né, na voz das pessoas de Moisés, até na voz do inimigo mesmo, é traduzir. Não tem por que errar hoje em dia. Não tem. Eu fico assim, impressionada, porque a pessoa não quer, as pessoas mesmo da cristão, né, evangélico, não querem ter o trabalho de ler, né? Porque Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Se não está liberta, porque não está lendo, não está estudando. Porque a pessoa pega um livro, se dedica a ler um livro todo, que não é a Bíblia. E por que que não se dedica um pouquinho de ler as promessas de Deus na vida daquela outra pessoa, da pessoa? É porque não está nem aí, porque não é porque não. Ah, eu não entendo. Comece a ler que você vai entender. Peça a Deus para passar isso para você. Eu quero, Senhor. Eu não entendo, eu estou lendo aqui, ó, Senhor, mas eu não estou entendendo. Ele vai falar com você. Por mais ignorante, eu vejo tanta gente aí que nem lê, sabe, e sabe ver a palavra de Deus. Né? Isso aí não é desculpa para ninguém. E Deus nos escolheu, deu sabedoria para que a gente pudesse, né, falar da palavra dele. E toda a criação contempla Deus, menos o ser humano. É isso que ficou aqui nessa passagem aqui, e Faz a na oração, palavra. faz a oração final aí, Dulce. Ah, eu, né? Meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Criador. A Ti, meu Pai, ainda na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, contemplando a Tua grandeza. Gratidão, meu Pai, por esse dia. Gratidão por esta palavra, pelo esclarecimento da Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. O Senhor nos ama de tal maneira, Pai, que o Senhor quer esclarecer a Tua palavra. Tem esse grupo de sacrifício aqui, meu Pai, para esclarecer. Eu fico assim, imaginando como o Senhor nos ama de tal maneira e o Senhor nos ensina, a palavra na igreja, ensina nos grupos, ensina nessa preciosidade aqui que é o grupo de catecismo, para que a gente não possa ser enganado, Senhor. Quanto mais a gente ler a tua palavra, mais os mistérios do Senhor é descoberto, porque o Senhor revela para nós. É só ter boa vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Guarda a gente, Pai. Fala com a gente, Senhor. Fala, fala forte, meu Pai, para que a gente possa entender e nunca se desviar. Senhor, eu vejo pessoas falando, ah, eu nunca vou sair da tua presença. Senhor, tem misericórdia da gente, Pai. Porque às vezes a gente sai, sim, tem pessoas que saem, dá testemunho, fala da tua palavra com aquela empolgação, e depois, meu Pai, se esfria, vai ficando, o carvão vai incendiando, e depois vira aquela cinza, Senhor. Não permite, não, Pai, que a gente fique nessa fragilidade, não, Pai. Nos incendeia, nos coloca fogo dentro da gente, meu Pai, para que nunca possa se apagar a tua palavra, meu Pai. A tua palavra é vida, é alimento, Senhor, para o nosso corpo, para a nossa alma. E cada dia mais, Senhor, nesse mundo que nós estamos vivendo,
A gente precisa cada dia se alimentar do Senhor, meu Pai. Nos fortalece, Senhor. Não permite, não, Senhor, que a gente venha olhar para trás, não, Senhor. Fala com a gente cada dia, meu Pai. Cada, cada momento que a gente for na tua casa, revela, meu Pai, através do homem de Deus, o que o Senhor quer para a gente, Pai. Unge, meu Pai, cada obreiro, cada pastor, meu Pai, que está ali, porque a guerra que eles pegam não é brincadeira, não, Senhor. A gente, quando pega para orar por uma pessoa, a gente sente, Senhor, imagine os seus servos, meu Pai, que está ali se dedicando, meu Deus, para essas pessoas, meu Pai. E às vezes pessoas que não querem nada, não querem nada. Ouve a tua palavra, Pai, e sai, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Tem misericórdia, meu Pai, da gente. Tem misericórdia, meu Pai, porque a gente não merece. A gente não merece nada. Mas o Senhor nos contempla. É tempo de contemplação, porque naquele dia, meu Pai, que o Senhor derramar a tua ira, meu Deus. Ah, Senhor, vai ser muito triste. E eu quero, meu Pai, estar pronta para receber, meu Pai. Para que o Senhor possa me receber, meu. Não só a mim, mas todas as pessoas que confiam na tua palavra, Senhor. Não, Pai, eu te peço, não deixa a gente olhar para trás. Não deixa, não, Pai, que é triste. É triste a pessoa que conhece a tua palavra, que lê a tua palavra e depois esfria. É porque não entendeu nada do Senhor. Então, meu Pai, eu entrego esta noite nas tuas mãos e que este dia que está indo embora, seja o outro, seja melhor do que esse, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cuida da nossa família, Senhor, protegendo e livrando de todo o mal. Em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é o Senhor, Pai, Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Obrigada, Deus. Amém, pessoal. E é isso aí. A gente se encontra na próxima meditação. Vamos terminar esse capítulo. E estamos chegando pertinho de concluir nesse nosso livro. Uma bênção. Então, Deus abençoe todas vocês e até a próxima.